Ora, boa tarde, neste caso, ou bom dia ou boa noite, porque isto vai para a página do YouTube, para a minha página do YouTube, e nunca se sabe se é bom dia, boa tarde ou boa noite. Como diz o cantiflas português, depende da hora e local onde vocês estiverem a ouvir as minhas anedotas. Ora bem, mas não vamos falar de anedotas, vamos falar de coisas sérias. Nós aqui nesta página falamos um bocadinho de tudo, ok? Ahm, e como trabalhamos com estudo, não é? E com conteúdo, nós não ligamos muito à aparência. Eu sei que hoje está na moda nós fazermos as coisas todos bonitos, bem arranjados. Eu podia estar aqui agora de não sei quê, de fatinho, não sei quê, mas não é assim que a coisa funciona. Ahm, como diz o Solage numa das suas canções, reeducar a população, não é? Na canção Rap, Ritmo às Palavras, reeducar a população. Então vamos falar aqui do quê? Hoje é domingo, é dia 31 de novembro de 2025, e vamos falar de biologia. Biologia. Ora bem, o que é biologia? Biologia, vocês podem lhe dar muitos conceitos, não é? A biologia tem muitos conceitos. Ahm, basicamente é uma ciência que deveria estudar, ou pelo menos deveria estudar, o homem em comunhão com o meio ambiente, correto? Uh, mas a biologia tornou-se numa coisa chata nas escolas, na minha opinião. Tornou-se numa coisa chata e se calhar as escolas portuguesas vão ter que começar a pensar um bocadinho em fazer coisas interessantes, não é? Desde o início que os miúdos começam a estudar estas coisas, mostrar coisas interessantes aos miúdos, para eles terem conhecimento das coisas e etc. Então vamos falar aqui de uma coisa que é uma coisa muito gira, que é uma ave muito bonita. Podíamos falar de centenas de espécies, não é? Mas nós temos que partir de um princípio. As espécies pertencem à natureza. Okay? As espécies animais pertencem à natureza. Nós, seres humanos, pertencemos à natureza. Então quer dizer o quê? Quer dizer que há pessoas que têm gatos, há pessoas que têm cães, há pessoas que têm essas coisas, esses animais todos em casa, não é? Mas é assim, eu não estou a dizer para abandonar os animais. O que eu estou a dizer é que existem certas e determinadas espécies animais que pura e simplesmente não se dão em cativeiro. O caso do pardal, por exemplo. Se vocês pegarem num pardal e meterem um pardal dentro de uma gaiola, ele morre. Ok? O pardal pura e simplesmente não se dá. Não, não se dá não se dá numa gaiola, não se dá num ambiente fechado, ele morre, ok? Então vou-vos falar aqui de uma. Vou-vos falar primeiro da ave, depois vou-vos falar de outra coisa que não tem nada a ver, mas pode haver erros ortográficos, e como pode haver erros ortográficos, eu vou-vos falar primeiro da ave e depois vou-vos falar de outra coisa. Ora bem, o que é o Macronix? E como é que se escreve Macronix? Macronyx. Ok? O nome científico é Macronix amelie, ou seja, A-M-E-L-I-A-E. Ok? E o que é que nos diz aqui a Wikipédia sobre o que é o Macronix? Não é? Vocês hoje tenham muita informação e podem pesquisar muitas espécies, não é? E há muita gente, eu tenho visto muitos vídeos em várias plataformas de comunicação, que eu não gosto de chamar redes sociais, que se importam com estas coisas e que gostam de ver estes pássaros em natureza. Ora bem,
Uh, é óbvio que a GNR tem uma, a Guarda Nacional Republicana tem uma, tem uma secção, digamos assim, penso que é assim que se chama, ou pelo menos um batalhão, ou uma coisa qualquer, que se dedica à recolha de aves e de outros animais um, que são negociados por esse mundo fora, que são negociados e que não podem estar em cativeiro, correto? Só que depois há um problema, e normalmente quando há problemas, eu normalmente tenho a tendência de pensar logo na solução, ok? Porque o problema já existe, então pensa-se logo na solução. Um, Se nós estudarmos, isto é uma proposta que eu deixo aqui no ar, ok? Se nós estudarmos as apreensões que a GNR, por exemplo, faz de aves que são comercializadas no mercado negro, um, e que por vezes a GNR apreende, não é? É muito difícil depois devolver essas aves à natureza. É muito difícil. Porque muitas delas vêm de países tropicais, não é? E nós não temos um clima tropical. Sendo que, e já estou a falar na solução, não sei se vocês me estão a entender, sendo que com as alterações climáticas, não é? Com as próprias alterações climáticas, um, o clima vai mudando. Quer dizer que o, o borda d'água está um bocadinho fora de moda, não é? Porque antigamente os mais antigos sabem que o borda d'água, comprava-se o borda d'água e dizia-se que ia chover naquele sítio, depois ia chover no outro. Agora não é bem assim, não é? Agora as alterações climáticas vieram destruir muita parte dos aparelhos produtivos do país. Então, voltando aqui à macro, à macro, à ave Macronix, uh, e na sequência daquilo que eu estava a dizer, de pensar logo na solução, vocês reparem neste cenário. A GNR, por exemplo, a Guarda Nacional Republicana, apreende apreende sei lá, apreende aves ou outra espécie animal qualquer que, que não pertence ao nosso ecossistema, por exemplo, não é? Ao ecossistema português, digamos assim. É muito difícil devolvê-lo. Uh, Isto é uma pergunta que eu estou a fazer e ao mesmo tempo estou a lançar um desafio. É muito difícil devolvê-lo ao país de origem? Ou será possível criar um ambiente onde essa espécie animal possa viver livremente no nosso país e possa ser observado no seu ambiente natural? Que isso é que é bonito. É nós podermos observar os animais no seu ambiente natural, mas sem interferir com a vida deles. Ok? E para isso há muitas sugestões. Ok? Desde se fazer umas casinhas assim tipo camufladas, onde as pessoas possam ver com binóculos ou com outras coisas quaisquer as aves em plena liberdade. Ok? Então vou-vos falar aqui desta espécie que é o Macronix Amelia, Macronix Amelia. E vou-vos explicar um bocadinho, depois vocês se quiserem podem pesquisar mais informação sobre esta espécie, que é uma ave muito bonita, ok? Eu só estou a ver se me deixa aqui abrir, se isto me deixa aqui abrir o Wikipedia para vos poder falar sobre o Macronix. É um género de aves passeriformes da família Methucelidae, ok? Wikipédia.
Vamos lá ver se nós podemos. Se o senhor Eugen Kaspersky me deixar aqui abrir o Wikipedia. Ora bem, não me deixa abrir o Wikipedia. No entanto, vocês podem pesquisar. Atenção, porque se vocês não tiverem um bom antivírus, isto pode trazer vírus para o vosso computador, ok? De qualquer das maneiras, fica aqui a sugestão para vocês poderem pesquisar a nível de biologia, mesmo os professores de biologia que não conheciam esta espécie de ave, os professores de biologia não têm que saber tudo, não é? Nem os professores têm que saber tudo. Macronix, long claw em inglês, ok? Então existe muita informação sobre esta ave rara, que não é rara, não é? Chamado sentinela de garganta rosada ou sentinela vermelho, ok? É uma espécie de ave da família da Matacilidae, portanto, é, é uma ave muito bonita, ok? É uma ave muito bonita. Isto não dá para virar a câmera, senão eu mostrava-vos. Mas vocês podem pesquisar. Mas já agora, e já que isto vai ficar na minha página do Facebook, não se enganem em escrever, ok, amigos? Porque uma coisa é a Macronix com NYX no fim. Outra coisa é Equinix. E o que é Equinix? Equinix ave. A Equinix ave, já não estamos a falar de natureza, e como faz parte da minha freguesia, do Prior Velho, eu vou dizer que é Equinix ave, refere-se a um centro local na Avenida Severiano Falcão, número 14, no Prior Velho, Portugal. Ok? É uma empresa, ok? E não tem nada a ver, porque às vezes um pequeno erro ortográfico, vocês podem tipo, andar a pesquisar, não é? Eu vi um vídeo no YouTube de um gajo que estava lá a falar sobre uma ave, deixa-me cá ver se é interessante ver isto ou não, e se podemos fazer uma coisa, se esta espécie está em Portugal ou não está em Portugal, não é? Porque esta ave é proveniente dos países africanos, Guiné, Cabo Verde, etc. E às vezes um erro ortográfico pode mudar tudo. E vocês dizem assim, afinal, o gajo estava a falar numa coisa, estava a falar numa ave, estava a falar em biologia e estava a aparecer aqui outra coisa. Portanto, eu vou soletrar. Equinix ave. Ok? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Outra coisa é vocês enganarem-se a pesquisar e irem ter uma empresa, que é a Macronix ave, não é? E a Macronix ave, não, a Macronix ave é o pássaro. E a Equinix ave é outra coisa. Okay? A Equinix ave é uma empresa que está situada no Prior Velho, em Sacavém, onde nunca houve falta de emprego, diga-se de passagem. Na Avenida Severiano Falcão, que eu conheço muito bem, como é óbvio, Lisboa, Portugal, ok. Está escrito em inglês aqui, ok. Isto é visão IA, ok. Inteligência Artificial. Avenida Severiano Falcão, 14, Prior Velho, Lisboa, Portugal. Provides private cabinets, personal cabinets, individual servers,
bare material servers and public and cloud servers. Offers to over 35 carriers, including major worldwide networks, cloud providers, and ESPs. Certifications hold multiple certifications, ISO, etc, etc, etc. E depois diz aqui o significado local. E depois diz aqui Equinix resultados trimestrais. Portanto, isto é uma empresa. Não confundir a Equinix AVE, não é? Que é uma empresa norte-americana que está situada na minha freguesia, na freguesia do Prior Velho, na freguesia onde eu queria, onde eu cresci, não é? Com a AVE, não é? Que nós estávamos a falar de biologia. Mas às vezes um erro ortográfico, vocês estão a ver o vídeo e estão a dizer assim, não, estou interessado nessa questão de ver a ave da Macronix, não é? Macronix, neste caso com Y e com X, long claw, digamos assim. Estou interessado em ver a ave, então não se enganem em escrever, não é? Depois há várias ideias que se podem pôr em prática, não é? Como por exemplo o ecoturismo, por exemplo. O ecoturismo, que é uma coisa que está muito na moda, e que as pessoas cada vez mais começam a querer fazer o ecoturismo, não é? O ecoturismo o que é? É a gente ir visitar qualquer sítio para observarmos a natureza sem interferir com a mesma. Okay? E depois, a partir daí, desenrola-se uma ideia e a ideia nunca mais tem fim, não é? Nós temos que chegar a um quando começamos a desenvolver uma ideia de ecoturismo, por exemplo, a gente começa a desenvolver uma ideia e não é a nível empresarial, ok? Eu não estou a falar a nível empresarial, porque isto a empresa já existe, ok? Eu já disse aqui que existia aqui uma empresa chamada Equinix AVE, ok? Não estou a falar no sistema empresarial, estou a falar no ambiente, ok? Estou a falar em ambiente, não estou a falar em empresas, mais empresas não, pelo amor de Deus. O que eu estou a dizer aqui é que as freguesias, os municípios, em vez de andarem a comprar pistolas para as polícias municipais e a pôr multas em tudo o que é sítio, deviam apostar mais nestas coisas, porque é mais saudável, ok? É mais educativo, ok? É mais educativo, é mais saudável, é mais limpo do que andarem a fornecer pistolas para polícias municipais para passarem multas às pessoas. Okay? Parece-me a mim que as juntas de freguesia e as câmaras municipais têm mais rentabilidade nisto do que meter meia dúzia de anormais a andar pelas cidades, a multarem as pessoas e ainda por cima armados, porque não podem andar armados, não é? A Constituição não permite. De qualquer das maneiras, as polícias municipais andam armadas porquê? Portanto, como vocês podem ver, há sempre alternativas para tudo. Ok? Quer dizer o quê? Quer dizer que os municípios e as juntas de freguesia e as câmaras municipais podem tirar rentabilidade do ecoturismo, não é? Isto é uma questão de ver se estas aves, e de uma forma legal, ok? De uma forma legal, podem ser transportadas de um sítio para o outro, ok? Ou então, em vez de estarmos a pensar se elas são transportadas de um sítio para o outro, também há outras alternativas, que é o seguinte: qual é o nosso ecossistema? Quantas câmaras municipais, quantas juntas de freguesia fazem este trabalho? Poucas câmaras municipais têm uma coisa que devia haver,
na minha opinião, e não há, que é o pelour do ambiente. Não existem câmaras municipais em Portugal, nem juntas de freguesia, que se preocupem com o ambiente. Não há um vereador do ambiente. Ou há muito poucas câmaras em Portugal que têm um vereador do ambiente. Não existe. Ok? Então é assim. Eu não sei a fauna, eu, presidente da Câmara de qualquer parte deste raio deste país, não sei qual é a fauna e a flora que existe no meu distrito ou no meu concelho. Se eu não sei qual é a fauna e a flora que existe no meu distrito ou no meu concelho, como é que eu posso fazer uma coisa bonita, criativa, não é? Com criatividade. Como é que eu posso fazer uma coisa com criatividade se eu nem sequer conheço o ecossistema que existe a nível de espécies animais no meu distrito? Ou no meu concelho? Como é que eu vou fazer uma coisa bonita? Eu tenho que ir buscar aves à África que são africanas e que devem lá estar em África quando eu devia estar a estudar. Devia estar a estudar. Porque é assim, não me venham dizer que as câmaras municipais, isto é tudo uma questão de vontade política. Porque é assim, não me venham dizer que as câmaras municipais não têm pelouros do ambiente. Porquê? Porquê é que as câmaras municipais não têm pelouros do ambiente? Porquê é que as câmaras municipais não têm vereadores que tratem do ambiente? Porquê? É uma questão política. Mas sabem como é que a gente resolve a questão política nas câmaras municipais? É dizendo assim, meus amigos, é rentável. Ok? E vocês vão ver que amanhã aparece 500 vereadores do ambiente. Ok? Quando a gente fala em rentabilidade das coisas, ok? Então já interessa. Ok? Até agora não interessava, porque ninguém nunca tinha falado nisto. Ok? Mas como agora alguém falou nisto, já interessa, porque já dá rentabilidade. Então é muito fácil. Eu tenho que fazer um apanhado daquilo que eu tenho no meu concelho, ok? E tenho que criar um departamento do ambiente que estude várias formas. Para quê? Para atrair turismo, para entreter as pessoas. Porque assim, a vida não é meter pessoas em centros comerciais. Ok? Existe um mundo para lá de um centro comercial. Ok? Existe uma natureza cá fora que as pessoas também gostam de ver. E é um bom passeio de domingo, é um bom passeio de sábado, ok? Ir ver a natureza que existe num município, num determinado município, ok? E é bonito, é uma coisa bonita, é uma coisa saudável, é uma coisa gira para levar os miúdos a ver, é uma coisa bonita, ok? É uma coisa bonita. Ver os pássaros em liberdade, ok? Ir visitar, ir ver, ok? É interessante. Eu não sou a favor de prenderem os animais em jardins zoológicos. Porque não é, o lugar deles não é aí. Não é? Então temos que ser criativos e temos que pensar assim. Ora bem, eu tenho que fazer um estudo sobre o ecossistema que existe no meu concelho. Ok? Que é para eu poder promover o meu concelho a nível ambiental. Estão-me a fazer entender? Porque assim, se eu conseguir atrair gente a nível ambiental, vejam uma coisa. Houve um grande, houve um grande alarido porque foram descobridas as figuras de Foscor. Fazer barragens, não se podia fazer barragens, depois já não se pode fazer barragens, porque tem que se preservar as gravuras, e acho muito bem que se preserve. Agora, como é que eu vou atrair pessoas a Foscoa para verem as gravuras de Foscoa? O que é que faz uma pessoa fazer quilómetros de Lisboa até Foscoa para ir ver as gravuras? Se eu hoje abro aqui a internet
e vejo as gravuras de Foscoa e vejo os rabiscos que os homens primitivos lá fizeram. Porque é que eu hei de fazer não sei quantos quilómetros para ir de Lisboa a Foscoa, ou para ir do Porto a Foscoa, ou para ir de sei lá de onde a Foscoa, para ir ver as gravuras? Se eu daqui no meu computador posso ver as gravuras? Então temos que ser o quê? Criativos, não é? E temos que ser inovadores. Eu tenho que fazer que uma pessoa tem que ser criativo ao ponto de fazer com que uma pessoa saia do seu conforto em Lisboa ou que saia do seu conforto no Porto para vir fazer uma visita à Foscoa para ver as gravuras e não só, para ver outras coisas também. Lá vem, já estão a pensar, vocês já estão a pensar, pronto, lá está ele, o nosso sistema é o sistema empresarial e não sei o que, não sei o que mais. Não, existem muitas associações locais, ok? Então há que trabalhar com essas associações locais, ok? Há que trabalhar com essas associações locais e há que trabalhar e há que criar, eu não digo associações, mas organizações que não sejam